TV Artilheiro. Boa noite a todos, dando início à coletiva de imprensa pós-jogo aqui de Ceará e CRB, do estádio Presidente Vargas. Para fazer a primeira pergunta, eu passo a palavra ao Horácio Neto, da CBN Povo. Mancini, boa noite. Boa noite. Horácio Neto do Jornal Povo, da rádio... Horácio Neto do Jornal Povo e da CBN. Mancini, o Ceará está há um mês sem vencer. Teve o título estadual, que foi muito importante, a gente não pode dar o mérito disso, mas de fato, em questão de vitórias, que está pesando um pouquinho, o Ceará não consegue vencer. E até dos 2 jogos em casa, que talvez tenha tido a melhor atuação, Goiás e agora um bom primeiro tempo, ainda assim não conseguiu a vitória. O quanto isso está prejudicando o Ceará, por mais que seja início de campeonato, não é motivo ainda para arrancar cabelo, que está na terceira rodada. A gente observa que os outros times estão vencendo. O quanto isso já prejudica esse início, contando até também a derrota na Copa do Brasil. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que é uma situação que requer atenção da gente, né? Porque mais de um mês sem vencer chama atenção pelo lado negativo. A gente tem que entender isso daí e tem que tentar arrumar soluções para isso. O Ceará vive um momento hoje difícil também, muito em cima de alguns atletas que não estão podendo atuar e que são jogadores importantes para a gente, né? Essa sequência de jogos acabou, de certa forma, nos dando uma possibilidade de enxergar novos jogadores, que foram os jovens que entraram hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter paciência com eles, né? É um momento onde a gente tem que parar, pensar, refletir. O Ceará fez um esforço fora do comum para ganhar o estadual, essa é a verdade. E após o estadual a equipe vem em queda de rendimento. A gente percebe isso daí. Fez um bom jogo contra o Goiás, fez um bom jogo hoje no primeiro tempo, mas está em queda de rendimento. E isso acaba, de certa forma, dando uma desestruturada, dando uma desorganizada na equipe dentro de campo. Hoje nós iniciamos o jogo muito bem, fizemos o gol e tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí volta para o segundo tempo e toma o segundo gol. Então, num espaço de 5 minutos, a gente tomou 2 gols. E isso é óbvio que acaba mexendo com o emocional dos atletas. Ainda mais quando você tem um time alterado. Não é o mesmo time que jogou as finais diante do rival. É um time que está alterado, que tem outras peças, que está tentando se reencaixar. E todas as equipes passam por isso daí. Eu vou citar alguns exemplos na Série A de times que estão passando por isso daí, que venceram o estadual e que estão neste momento também sofrendo um pouquinho. Isso é normal numa temporada. É óbvio que a gente não quer, é óbvio que o torcedor reclama, fica chateado, a gente também fica. A gente também reclama. Eu também tenho reclamado mais aos meus atletas. É uma questão natural. Mas a gente tem que ter a percepção daquilo que está acontecendo. O momento é do quê? É de voltar a vencer? Nós temos que voltar a vencer o mais rápido possível, até para gerar um pouco mais de tranquilidade, para que o atleta possa jogar um pouco mais leve. Na segunda etapa, a gente ficou ansioso demais para empatar e virar. Nós queríamos fazer o terceiro gol antes do segundo. E isso acaba impactando no jogo, né? Porque você começa a acelerar demais o jogo e a dar para o adversário possibilidades também. O CRB chegou pelo menos 2 vezes com real perigo até depois do 2-2, né? Então tudo isso é um pacote que faz com que a gente tenha que fazer uma boa análise para que a sequência tenha que ser melhor. Boa noite, Mancini. Raíssa Martins do Globo Esporte. A gente falava lá no início do jogo sobre os garotos da juventude. Você oportuniza 3 hoje, o João Vitor, depois o Caio Rafael, o Kaique, né, que entrou também. Eu queria saber qual foi a estratégia que você montou, se isso era o que você estava imaginando mesmo. E qual a análise que você faz de colocá-los num jogo como esse? A gente sabe da pressão que a torcida pode fazer, mas ao meu ponto de vista eles entraram dando uma segurança. Eu queria saber se a gente pode esperar vê-los mais outras vezes em campo aí durante a temporada. Sem dúvida nenhuma. Eles já estão no profissional desde o começo do ano, exceção é o Kaique, que veio há menos tempo para a gente, mas a gente tem visto com muito carinho e cuidado a entrada desses jovens, porque são jovens que vêm se destacando, não só no time sub-20 do Ceará, como também no dia a dia com a gente, né? Eles têm tido uma evolução muito interessante. O João Vitor eu achei que fez um bom jogo.
errou alguns lances normais que qualquer atleta erra. O Kaique acabou entrando no jogo, teve a oportunidade de fazer o gol, não sei nem se o gol acabou sendo dado a ele ou ao Ramon, mas é um atleta de muito potencial, de muita força, que neste momento a gente está necessitado em campo. A entrada do Caio também foi importante, infelizmente ele, pela sequência de jogos aí no Sub-20, acabou lesionando num lance de calcanhar, que é um movimento onde muitas vezes o atleta pega a musculatura desprevenida, mas são atletas que já estão com a gente e outros atletas também vão aparecer, porque nós não temos um elenco farto. A gente tem um elenco reduzido, com vários atletas no departamento médico. Isso faz com que a gente tenha que olhar para a base, e a gente já sabia disso, tanto é que esses atletas estão com a gente desde o começo do ano, exatamente para que nessa situação eles possam nos ajudar. Botar o atleta num jogo desse é o futebol, é o que eles escolheram, né? Se eles estão aqui com a gente é porque eles têm totais chances e condições para entrar em campo e poder desempenhar. Mancini, boa noite. Pedro Pinheiro da Band. Boa noite. Prazer falar com você. Obrigado. Mancini, eu queria saber de você a opinião de jogar no estádio Presidente Vargas mais uma vez. Se você gostou realmente da questão do gramado, que essa análise básica sobre o estádio mesmo. Olha, eu já falei isso várias vezes aqui nas entrevistas. Eu gosto de jogar no PV porque eu acho que aqui a torcida fica mais próxima, joga junto com o time, o campo é melhor, né? Então isso, para quem quer fazer um jogo rápido, é muito importante, o estado do gramado, e a atmosfera é sempre positiva, né? Então eu gosto quando o Ceará joga aqui no PV. Não que eu não goste de jogar no Castelão, porque também é nossa casa, abriga a nossa torcida com um número maior, mas jogar no PV sempre tem, para mim, um sabor especial que eu carrego desde a época de atleta, né? Que é um estádio realmente que mexe com você, porque está tudo muito, muito próximo. O som da arquibancada se mistura com o som do jogo e acaba fazendo um ambiente gostoso. Mancini, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Queria que você falasse um pouco sobre a boa partida do Barcelona, não só pelo gol, mas também pela boa movimentação dele em campo, e também que você projetasse um pouco a próxima partida do Ceará. O Barcelona fez um bom jogo, brigou bastante, acabou fazendo um gol importante para a gente no primeiro tempo, um gol bonito de fora da área, e isso certamente dá moral para o jogador. Ele vinha entrando pouco nas partidas e hoje, até por falta de opção, a gente achou que era o momento dele jogar, puxando o recalde um pouco mais para trás como meia, até porque eles se entendem muito bem, e num desses lances ele acabou fazendo o gol. É um atleta que se dedica muito, que briga muito em campo e que dá para a gente, em algumas situações, uma excelente resposta. É um cara que está inserido em todo o processo e que vai continuar tendo as oportunidades, com certeza. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, do Futebolês. Sempre um prazer falar com você. Obrigado, igualmente. Mancini, você, nas últimas partidas, né, só teve na estreia, depois não teve Saulo Mineiro, nem Eric Pulga. E para hoje você também não teve o Ailon. Além de outros, mas esses eram titulares. Esses foram jogadores importantes. A gente observar a campanha da Copa do Nordeste, que conseguiu classificação na primeira fase, e a campanha principalmente do estadual, onde a equipe foi campeã. Queria saber de você o quanto, aí você pode usar percentual ou palavras, o que você quiser, mas o quanto esse momento de início de campeonato, com pouca pontuação do Ceará, tem a ver com essas ausências desses atletas, e o quanto são outras questões que acho que você no começo até detalhou, né, da equipe ter talvez se esforçado muito no estadual e estar em queda nesse início de Série B, mas o quanto essas ausências também importam e o quanto você entende que não é isso aí. Eu acho que o Ceará, para chegar ao título cearense, ele fez um esforço fora do comum. E por isso ele está sentindo agora, no início da Série B, uma queda de força, uma queda de competitividade e uma queda de organização tática. Porque após o título, nós jogamos diante do Sport e fomos eliminados na Copa do Nordeste.
E aí, em seguida, a gente já teve que fazer outro jogo, e assim está sendo, e no meio de toda essa campanha, desse espaço de tempo, a gente acabou perdendo alguns jogadores. E o Eric Pulga, que é, sem dúvida nenhuma, aquele que mais puxa nosso time para frente. O Eric tem, entre outras coisas, dentro da equipe, uma super condição de descansar a nossa linha de trás, porque ele segura a bola na frente, ele faz com que o nosso meio campo consiga encaixar a marcação na frente, ele faz com que nossa linha de zaga consiga sair um pouco mais, ele é vital para a nossa equipe hoje. E nesses últimos jogos a gente não teve a oportunidade de tê-lo. E quando você faz a troca por outro jogador, você perde em algumas coisas, ganha em outras. A entrada do Ailon no lugar do Pulga te faz ter um time mais alto, mas você perde em velocidade. A perda do Saulo também é uma perda considerável, porque no melhor momento do Saulo, a gente acabou vendo a lesão, tendo a lesão do jogador, e ele acabou sendo afastado por isso, né? Eu acho que neste momento, né, por mais que a gente tente montar uma equipe com caras novas, com os garotos, a gente está passando por uma turbulência e é natural que o time faça força para sair deste momento, porque isso acontece com todas as equipes. Eu não sou técnico de todas as equipes, eu sou técnico do Ceará, então eu tenho que tentar resolver os problemas da nossa equipe. É um momento de turbulência, a gente sabe disso, a gente aceita as críticas, as cobranças, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar a vencer, a coisa vai se encaminhar e a gente vai ter aí um desenrolar melhor do campeonato. O fato de termos apenas 2 pontos, é óbvio que nesse momento liga um sinal de alerta, porque tem time que já tem 9. Mas o campeonato é longo, é de resistência, né? Tem muita coisa para ser jogado e eu acho que a gente tem que ter calma. Não adianta a gente querer pegar as pessoas e botar no moedor de carne, jogador, treinador, dirigente, porque não é assim que a gente vai ajudar o Ceará. Nós temos que ter calma, a gente tem que acreditar, ter convicção naquilo que está sendo feito, para que as coisas possam voltar a andar sozinhas. Mancini, Levi Medeiros aqui do Torcida Amiga, tudo bem? Mancini, o torcedor ele vem falando que o Eric Pulga faz falta nesse elenco. E eu queria saber se ele é o cara fundamental para o Ceará. E por causa da falta dele, o time não vem fazendo boas partidas. Eu queria saber, Mancini, ao ponto da sua vista, eu queria saber se é isso mesmo. Se o Pulga faz falta nesse elenco ou o time vem passando por essa oscilação. Eu acho que as duas coisas. O Pulga faz falta porque ele é um jogador diferente dos outros, ele tem a questão pessoal, 1 contra 1, que acaba de certa forma sendo muito importante para esse tipo de jogo como nós tivemos. Né? Mas é óbvio que quando ele sai da equipe, outro jogador ocupa a função dele, só que não consegue realizar aquilo que ele faz. E aí a gente entra para um outro tipo de jogo, né? Então nós temos que olhar muito para a característica do jogador quando a gente efetua as trocas, para que a tua equipe, numa condição seja uma. Se nós temos o Pulga, nós somos uma equipe altamente de transição, e quando a gente não tem ele, passa a ser um time de posse de bola também em alguns momentos, porque quem está executando a função não tem a capacidade física do Pulga para bater lá e voltar. Então tudo isso são situações que qualquer equipe passa e que neste momento a gente tem vivido. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado. TV Artilheiro.